O reino de Deus é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então nós temos Jó capítulo 13, no verso 18 do capítulo 13 do livro de Jó, que diz assim: tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Glória a Deus. Amém? Nós precisamos entender que Deus nos fez filhos dele, e ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Então precisamos o quê? Confiar em Deus, de que ele garante a sua palavra e de que ele é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas. Mas ele nos chama para crer, né? Então nós cremos que somos filhos de Deus. Olha, os homens dão boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não dará coisas boas àqueles que o pedirem. Então, mas ele nos chama a crer, ele nos chama a pelejar, a lutar. O reino de Deus é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Como lutar, né? Identificando quem é o inimigo, né? Quem que é o inimigo das nossas almas? Quem não quer ver você bem? Quem não quer ver você se realizando na vida, né? Quem não quer ver você recebendo as bênçãos que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Há um opositor, né? Agora nós somos filhos de Deus. O filho que ficou na casa, ele ficou com ciúme do irmão, né? Que gastou tudo e voltou para casa, e ele ficou indignado porque o filho pródigo foi recebido com festa, foi recebido com honra, e ele se queixa, né? Porque ele falou assim: eu sempre estive com o Senhor, né? Nunca desobedeci ordem nenhuma do Senhor, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para cear com meus amigos. Esse rapaz, né, ele não estava bem ligado no pai, né? Ele queria uma festa para os seus amigos. Aí o pai responde para ele, falou assim: olha, tudo o que eu tenho é seu. Então, tudo que é de Deus é nosso. Ele deu para os filhos, para aqueles que creem. Há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Mas nós precisamos entender, né, que a palavra de Deus diz que o meu povo é um povo roubado e saqueado. E não há quem diz restitui. Olha bem, precisamos falar, precisamos clamar. Aqui Jó fala: eu tenho já bem encaminhada a minha causa, e sei que serei justificado. Olha bem, ele então se apresenta diante do quê? Do tribunal de Deus. Falei: não, tem algo errado, né? E ele diz aqui, mas no verso 3, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Então, olha bem, sendo nós um povo roubado e saqueado, nós precisamos reaver o que foi perdido, porque Jesus veio buscar o que se perdeu. E olha bem,
Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fala isso. Então, aí as pessoas ficam perguntando: mas onde está a abundância que Jesus prometeu para nós? Onde está isso? Só que nós não podemos nos conformar, né? As pessoas se conformam com as perdas, com os roubos, né? Com aquilo que diminui, que humilha e que rouba, né? Mas a palavra nos mostra para que a gente seja alguém que luta para reaver, né? Para conquistar, para reaver o que foi perdido, baseado nas promessas de Deus. Então, há uma demanda, né? Deus nos abençoou, nos deu tudo, porque tudo é dele, tudo que é dele é dos seus filhos, é nosso. E aonde está isso? Aonde foi? Né? Por quê? Porque houve alguém que roubou, ou ocorreu coisas que, bênçãos que eram destinadas a nós foram perdidas. Mas aqui Jó quer mais bênçãos que Jó perdera, né? Ele era o homem mais rico do Oriente, de repente ele perde tudo, perde não só os seus haveres, as suas posses, né? Os seus amigos, os seus parentes, né? A sua família, perdeu tudo. Oh, mas como? Por quê? Se Deus deu bom testemunho de Jó, o próprio Deus é um homem bom, reto, fiel, que se desvia do mal, e não há na terra como ele. Ora, não? Então, onde está? Porque se perdeu, porque foi roubado, porque houve um opositor que fica na linha no pano de fundo e não mostra a cara. E Jó então fala com Deus: eu falarei ao Todo-Poderoso, quero defender-me perante Deus. Ele falou assim: eu tenho razões, eu vou apresentar as minhas razões a Deus, né? E perde ainda a saúde completamente, né? Aquele que tinha tudo, de repente não tem nada. Agora, a grande virtude de Jó é que Jó não desistiu de Deus, não negou a Deus, pelo contrário, ele aproximou-se de Deus. Eu vou falar com Deus e eu sei que serei justificado, não? É uma postura que todos aqueles que creem devem tomar, não se conformando, não dando por perdido, mas há formas de se buscar, a forma de se reaver o que foi perdido e o que foi roubado. E quando o ladrão for pego, ele vai devolver 7 vezes mais. Então, eu tenho já bem encaminhada a minha causa. Então, nós precisamos apresentar a nossa causa diante do tribunal de Deus. Tem pessoas que vivem uma vida piedosa, uma vida reta, mas foram perdidas. Essas pessoas perderam. Essas pessoas foram saqueadas. E não foi Deus que fez, foi o próprio diabo que fez. Então, nós podemos chegar ao tribunal de Deus. Agora, tem 2 tribunais, né? Tem a forma de entrar no tribunal. Primeiro, fé, crendo que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, já nos deu vida e vida com abundância, e não nos deu uma vida para viver uma vida de mendicância, uma vida de privações, né? Exceto que Ele nos leva para o deserto quando convertemos, para ver se nós vamos manter a nossa integridade crendo nas promessas de Deus. Então, ele fala de
Se você vai aqui no livro de Isaías, ele diz aqui: vinde, pois, no capítulo 1, verso 18 também, vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus é o Deus que justifica. Agora, qual a nossa postura diante de Deus, diante do tribunal de Deus? Deus ama a verdade no íntimo. O seu desejo é servir a Deus? O seu desejo é andar nos caminhos de Deus? É de temer ao Senhor, de confiar nele? Então essa deve ser a primeira postura para você entrar no tribunal. E quando temos pecado, nós havemos de confessar esses pecados. O que diz no livro de João? Aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Mas se nós tivermos pecados, e confessarmos os pecados, então seremos perdoados, seremos justificados. Então quem apresentará diante do tribunal de Deus? Isaías, melhor, o Salmo. Se você for no Salmo 15, quem entrará no santuário? Você vê lá aquele que tem o coração puro e as mãos limpas, não é isso que diz lá? Então, como nos limpar, como nos purificar? Temos o que? A confissão, o reconhecimento de sermos pecadores. Então, esse tipo de tribunal é um tribunal de justiça, porque há pessoas que andam corretamente, mas vem sobre elas uma injustiça. E essa injustiça não é Deus que traz, é o próprio diabo. Ele vai arrumar sempre um argumento, uma acusação. E como está escrito, nós o vencemos, aquele que nos acusa de dia e de noite diante de Deus, nós o vencemos pelo testemunho que damos e pelo sangue do Cordeiro. Então, é uma forma de se apresentar diante de Deus, Ele diz aqui: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, precisamos de antemão, para entrar no tribunal de Deus, nos limpar. Em Hebreus 8, a palavra fala que foi aberto um novo e vivo caminho, a presença de Deus, pelo sangue de Jesus, um novo e vivo caminho. Nós podemos entrar, existe um tribunal do juiz reto. Deus é um juiz reto, mas o seu juízo é temperado com longanimidade, com paciência e com misericórdia, e com um amor que excede todo entendimento. Então, ele trata os seus filhos, a palavra diz que ele nos guarda como a menina dos seus olhos. Quer dizer, tem um amor que excede a todo entendimento. Então, o filho
que limpa o seu coração. Como entramos então? Diante do trono da graça, porque nós vamos obter justiça pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pelas misericórdias de Deus. Então, com o coração puro, o corpo lavado com água pura e livre de má consciência, nós não vamos apresentar nossas razões para coisas ilícitas. Nós não vamos apresentar argumentos diante de Deus para coisas ilícitas, mas nós vamos apresentar segundo o que Deus deseja, que está retratado na sua palavra, e reconhecer a nossa condição, Então, tem dois tipos de tribunal. Que a pessoa está sofrendo uma injustiça sem pecado, e outro que a pessoa está tendo perdas, problemas, porque pecou, porque transgrediu. Mas aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. Então Jó aqui, ele fala: eu tenho bem encaminhada a minha causa. Então a pessoa deve preparar-se, orar para entrar no tribunal de Deus, para bem encaminhar a sua causa e para apresentar as suas razões, não de forma egoísta, mas segundo os parâmetros de Deus, confessando, e apresentando as razões. Atentai, diz aqui verso 17, atentai para as minhas razões e dê ouvidos à minha exposição. Então, em Isaías, ele fala nós devemos apresentar, arrazoar com Deus. Olha bem, você vê Moisés, ele arrazoou com Deus, porque Deus falou assim: Moisés, esse povo que você tirou do Egito é um povo de dura cerviz. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir esse povo e vou lançar sobre você as bênçãos que eu prometi a Abraão, elas vão alcançar em você. Ele falou assim: Senhor, não faça isso, risca o meu nome do teu livro. Olha bem, ele apresenta a razão a Deus: me risca o meu nome do teu livro. O que diriam as nações que Deus, o Senhor que tirou o povo do Egito, que tirou o seu povo da escravidão e trouxe para o deserto e os exterminou? Senhor, por amor do teu nome, não faça isso. Então, ele apresenta razões a Deus, as suas razões. E Deus recua no que ele ia fazer. Olha bem, e ele colocou todas as fichas. Se for assim, risca o meu nome do teu livro. Você vê também alguns exemplos, Ananias estava orando e Jesus se apresenta a ele, fala assim: Ananias, vai à rua direita e ora para Paulo. Falei: Ananias, não, Senhor, eu não vou não. Esse homem, ele veio aqui para prender cristãos, para matar, O senhor sabe das obras desse homem, Tem que encerrar os cristãos, os seus servos, nas masmorras, nas cadeias. Você vai, Ananias, porque ele está orando. Ele é para mim um instrumento escolhido, e ele deve saber o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Vai, Ananias, então vai. Então, nós vemos o homem convencendo a Deus, Moisés, e nós vemos Deus convencendo o homem.
para fazer os teus propósitos. E de forma que, apresentai as vossas arrazoemos, vinde, venha, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, sejam como o carmesim, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles, e como a escarlate, se tornarão alvos como a neve. Então, o trono de Deus é um trono de misericórdia, é um trono de promessas. E nós somos filhos de Deus, você é filho de Deus. Então, agora, o que nós não podemos é nos acomodar com as situações limitadoras. Aquilo que nos foi tirado, que nos foi roubado, foi tomado, foi perdido, nós temos como reaver. Então, temos razões. E se você vai no livro de Hebreus, você vai no livro de Hebreus, no capítulo 4 do livro de Hebreus, ele diz aqui, no verso 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Não pode vacilar, tá? Você entrou, não vai vacilar, não vai duvidar, não vai dizer que está demorando, não vai dizer que não deu certo. Não, você entrou, não tem retorno, Porque não temos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pessoas que tiveram problema, que transgrediram, que pecaram, mas ele se compadece. Ele fala assim: o Senhor me conhece a minha estrutura e sabe que sou pó, mas o Senhor é capaz de se condoer das minhas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quer dizer, nós fomos tentados muitas vezes e transgredimos, mas ele não. E a nossa vida, a nossa fé está apoiada não na justiça própria, não nos nossos méritos, não nos nossos possíveis ou prováveis atos rituais que possam comprar o favor de Deus. Não, é pela fé que nós somos justificados, nos méritos de Jesus. Então nós somos habilitados a entrar no santuário de Deus, onde a sua glória assiste, diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus justo, santo, fiel, verdadeiro, e que te ama como filho, como filhos de Deus, que te chamou. Olha de onde você saiu, de uma condição totalmente desfavorável, mas ele te encontrou num pecado, no meio do pecado, e te resgatou, não para ser destruído, não para ser confundido ou envergonhado. A palavra diz que não é para nós sermos confundidos. Os que creem no Senhor, os que confiam no Senhor, não serão confundidos e nem envergonhados. Isso é uma questão de fé, é uma questão de que somos filhos de Deus e que nós temos direitos. Não é pela nossa justiça, mas é pela graça que foi depositada sobre nós, é pelas promessas de Deus. Acheguemo-nos, olha o que ele diz no verso 16, Hebreus 4, 16:
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meu Deus, essa palavra aqui é do céu, é de Deus. Você tem o poder de resgatar, de reaver, de encontrar o teu lugar em Deus e ter a vida que Deus preparou para você. Glória a Deus. As pessoas são roubadas nas suas finanças, são roubadas nas suas emoções, nos seus planos, nos seus projetos, nas suas vidas conjugais, emocionais, são roubadas. Mas não podemos reaver, até na unção, né? Coisas que vem o inimigo para travar a unção, para travar as bênçãos que Deus preparou para nós. Então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, quer dizer, precisa de fé, precisa de certeza absoluta, sem titubear, confiada. Eu sei que serei justificado. É o que Jó falou, eu sei que serei justificado. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Olha bem, precisamos da misericórdia, né? E acharmos graça. A questão está na graça, não é pelos nossos méritos, repito, não é porque nos achamos bons, não é porque nos consideramos santos, e às vezes até melhores do que grande gama da humanidade. É pela graça, é pelo favor de Deus, para acharmos graça. Para quê? Para socorro em ocasião oportuna. Meu Deus, você está recebendo princípios para lutar. Deus não foi entregando tudo de mão beijada. Ele fala até dos preguiçosos. Ó, formiga, ó, preguiçoso, vai ter com uma formiga, né? Olha como que ela trabalha, né? Então Deus nos chama para trabalhar, para pelejar, para guerrear. Tanto ele fala que, né, a nossa luta não é contra sangue e carne, né, contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, a haste da maldade nas regiões celestiais. Esses que são os seus inimigos. Não é o seu irmão, o seu esposo, o seu marido, não são o seu vizinho, né? A nossa luta não é contra sangue e carne, né? Por isso que as pessoas, uma da condição para nós entrarmos aqui, limpar o nosso coração, seria perdoar. Porque ele falou assim, perdoa-nos, Senhor, como nós perdoamos os que nos ofenderam. Então, para achar graça, né, havemos de perdoar, liberar perdão, é falar, é confessar o perdão. É uma condicionante para entrarmos no santo de Deus, no tribunal de Deus. Né? Despir-se de toda a amargura, né? Todas as invejas, os ciúmes, as questiúnculas, né? As reclamações, as murmurações. Não, eu tenho um Deus que tudo pode, que tudo sabe. Eu vou apresentar as minhas razões. Sei que serei justificado.
porque o Senhor tem as bênçãos para mim. É promessa do Senhor. Não vou aceitar coisas menores. Não é? Ele fala no capítulo 10 do livro de Hebreus: tendo, pois, irmãos, intrepidez, que é uma coragem, uma disposição, né, de quem vai à guerra mesmo, né, para entrar nos santos dos santos. Você não entra pelos seus méritos, você não entra por capacidade própria, mas você entra pelo sangue de Jesus. Porque Deus, quando nos olha, quando Ele nos vê cobertos com o sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha que coisa poderosa, né? Tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. É isso mesmo? Está certo? Está conforme a vontade de Deus? Em plena certeza de fé, confiadamente, plena certeza de fé. Eu vou apresentar as minhas razões e sei que serei justificado. Já tenho bem encaminhada a minha causa. Isso aqui é vitória antecipada. Tendo os corações purificados de má consciência. Você não busca pela maldade, pela vingança, para que haja mal sobre os outros. Não, seu inimigo não são as pessoas. E lavado o corpo com água pura, quer dizer, com a palavra de Deus. Não há situação impossível que Deus não possa resolver. Você tem que ter isso na mente. Quando você pertencia a uma religião, fazia petições e nada acontecia. Só que o nosso Deus, o Deus que se revela nas Escrituras, Ele ouve e Ele responde. E Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Tem todo o poder, Ele é invencível em todas as batalhas. Agora, essa arma aqui que Deus está disponibilizando para nós, ela é também perigosa. Pessoas podem morrer por causa de entrar de forma indevida. Mas é a oportunidade que nós temos de saber que nós podemos lutar. Não só que podemos, mas que devemos. O reino dos céus é conquistado por esforço, e o que se esforça se apodera dele. Eu, no meu caso, eu já me deparei com a situação impossível. Impossível, não tinha solução. Todo ângulo que você pensa, não tem. Eu entrei nesse tribunal, eu fiz isso aqui. A resposta veio com 3 meses, e eu fiquei esperando, e a resposta veio com 3 meses, e deu a vitória, contra tudo e contra todos, e até contra as incredulidades, as impossibilidades. Então, o que é impossível ao homem, é possível a Deus. Não crie limitação para Deus. Apresentar razões. Mas como que eu vou apresentar? Como que eu vou elaborar isso? Ore e peça todo o discernimento ao Espírito Santo, como você deve fazer. Não, isso aqui não tem uma fórmula pronta, um modelo, né? Tem os princípios que nós devemos seguir para chegar
a reaver o que foi perdido. O que foi perdido da tua vida, da nossa vida, e o que foi roubado, o que foi retido. Temos armas. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir, para anular sofismas e toda altivez de pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus e para a destruição das fortalezas. Então, abatem-se fortalezas sobre os filhos de Deus para mantê-los aprisionados, mantê-los em situação de pobreza, de mendicância, né? De duvidar que Deus é o Todo-Poderoso, para se opor, para matar, roubar e destruir. Mas nós podemos vencer pelo sangue de Jesus. Nós selamos esta palavra pelo sangue de Jesus. Militamos no nome de Jesus, segundo os princípios de Deus. Perdoamos os que nos ofenderam, nos prejudicaram. Nós liberamos o perdão. Limpamos a nossa mente, nosso coração de má consciência e confiadamente adentramos ao trono da graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Deus te abençoe, que esta palavra fique gravada na tábua do seu coração, e isto é um convite de que você não foi vencido, de que não está perdido, mas é o Senhor pelejando a favor da tua causa. Não se cale, apresente as suas razões diante de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Ele julgará a tua causa e te dará socorro em ocasião oportuna, para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de